Vamos fazer uma leitura de um artigo que eu acho muito interessante, um artigo idiomático ou idiosincrático. Esse artigo originalmente em inglês, escrito por Mark Seaman. O link vai estar na descrição, eu vou estar usando o Google Translate para poder ler ele em português para ficar mais acessível. E esse artigo fala sobre algo que me interessa muito, que é um problema que eu tive frequentemente em vários lugares que eu trabalhei, que é o seguinte: existem formas de se escrever código que são mais idiomáticas, entre aspas, e que vão fazer mais sentido em algumas linguagens, em alguns contextos, e formas que são menos idiomáticas, né? Um dos lugares que se fala muito sobre isso, e eu não vou perder uma oportunidade de falar mal de Python, é no Python, que existe o tal do código pythônico, né? Código pythônico, para você que não sabe, é um código que ninguém que sabe programar em qualquer outra linguagem que não seja Python vai entender, é um código que só faz sentido em Python, e algumas coisas disso são muito legais, algumas coisas disso são meio nonsense, assim. Por exemplo, o que é um código idiomático, né? Se você pegar aqui, fizer uma lista que tem o elemento 12 aqui, e multiplicar essa lista por 10, salvo engano, o que vai acontecer aqui, eu tenho quase certeza disso, é que você vai ter 12, 12, 12, 12, 10 vezes, né? Você vai expandir o número de... Você vai multiplicar o que tem na lista por 10, 10 vezes. Então, se tiver 12, 10, você vai ter 12, 10 intercalado 10 vezes. Eu acho que é isso. A gente pode checar. Então, se eu tenho aqui 12, eu multiplico por 10, o que a gente tem? A gente tem 12 10 vezes. Se eu tiver aqui 12, 10 e multiplicar por 10, a gente tem 12, 10, 10 vezes. É meio estranho, é meio estranho. Eu não sou fã disso. Mas gosto bastante do list comprehension em Python, né? Como é que é uma list comprehension? Você vai ter uma lista aqui, e dentro dessa lista você vai ter... Como é que eu descrevo isso agora? É mais fácil fazer, eu acho. Tipo assim, x ao quadrado for x in range 0, 20, e aí esse list comprehension vai resultar numa lista que tem todos os números de 0 a 20, 0 a 19, na verdade, né? Que esse aqui não é 20, elevado ao quadrado. Então, list comprehension muito legal. Idiomático em Python, pythônico, acho que faz sentido, acho que é muito legal. Esse artigo é sobre códigos que fazem sentido numa linguagem e não fazem sentido em outra, e sobre o que é idiomático para cada pessoa, né? Primeira coisa que a gente vai fazer a gente vai olhar um código em JavaScript e a gente vai ver como a gente se sente sobre esse código, né? Qual que é o nosso feeling aqui? Bom, a gente tem uma variável result, que a gente tem um for loop, né? Não gosto da utilização de var, não gosto da utilização de var. Nossa, var, sei lá o que, igual function. Não gosto disso daqui. Aí tem um for loop, legal. A gente tem que var c igual a chart e. A gente tem aqui um check, que se i for maior do que zero e c é igual a uppercase de c, né? A gente vai substituir o... Não vamos substituir nada. A gente vai adicionar no result aqui um hífen e vai transformar esse c em lowercase. Então, o que isso aqui tá fazendo é que ele tá recebendo camel case, acredito que seja. Qual que é aquele tipo de case que é tipo assim, método que faz tal coisa, certo? Que a primeira é minúscula e as outras coisas são maiúsculas. Enfim, não lembro qual é o nome disso aqui. Talvez seja nerdcaps e convertendo em kebab case, né? Compreensível, comunica o que faz, não tem nada de brutantemente errado nesse código. Acredito que ele seja um pouco antigo porque ele tem var aqui e eu não gosto de var. A gente entende o que esse código faz? Sim. É apropriado para o JavaScript? Sim. Comunica o propósito, comunica o propósito. Não tem nenhum problema nisso daqui. Agora, o que esse artigo vai comunicar é que a beleza do código tá nos olhos de quem tá lendo o código, né? Escrever software é difícil, escrever software sustentável, né? Código no qual você e sua equipe podem trabalhar e continuar trabalhando depois de um ano é extraordinariamente difícil. Cara, e isso aqui eu acho que é o pulo do gato, né? Código que dura um ano é tranquilo, passou de um ano começa a ficar bem difícil a manutenção. As fontes mais proeminentes de problemas parecem ser a complexidade acidental e o acoplamento, acredito que sim. Durante minha carreira aconselhei milhares de pessoas a escrever código sustentável, como reduzir acoplamento, simplificar, como expressar código sobre o qual o humano pode facilmente raciocinar. Certo. A reação mais comum às minhas sugestões é: mas isso é ainda mais ilegível do que o código que a gente já tinha. Tive esse problema também algumas vezes. É muito comum você tentar melhorar algo e o pessoal achar que a sua melhoria é uma pioria, porque eles tinham um código gambiarrento, mas eles entendiam aquela gambiarra, né? E o código que você fez, que é talvez desacoplado, modular, bonitinho, não é a mesma gambiarra que já era conhecida, logo as pessoas acharam mais difícil. Então, o que isso significa, segundo o autor, é que a pessoa que tá lendo não entende e não se sente confortável com essas mudanças. Isso é perfeitamente natural, mas não significa que as sugestões realmente sejam ilegíveis. Significa apenas que você vai ter um pouco de trabalho antes que elas se tornem legíveis. Mas quando isso acontecer, você vai entender que elas não são só legíveis, mas melhores também. Vamos dar um passo para trás e examinar o que significa código legível. Então,
nota, né? Aqui a gente vai fazer um experimento de pensar, que a gente imagina que a gente é um programador iniciante, a gente precisa converter nerdcaps para kebab case, né? Exatamente o que esse método aqui em cima fez. E aqui a gente tem os exemplos, né? Aqui deve ser um erro de tradução, mas enfim. Tem full, fica full minúsculo, tem bar, fica bar minúsculo, tem full bar, fica full bar minúsculo com um hífenzinho. Ah, então tá, o camel case, eu confundi, né? O camel case, ele começa com... Pera, por que aqui tá maiúsculo e aqui tá minúsculo? Bom, tanto faz. Independente disso daqui, o nosso resultado final tem que ser um kebab case. E nesse exemplo aqui, o código que um iniciante faria seria muito parecido com aquele código de JavaScript que a gente viu, que é, bom, aqui é um código em Basic, né? Visual Basic. E, sinceramente, tá basicamente igual aquele código JavaScript lá, né? É um pouquinho diferente, porque tem esse if e end if aqui, tem o next aqui, mas enfim, para todos os propósitos práticos, dá para ler isso daqui e ver que tá fazendo a mesma coisa. Código Visual Basic é apropriado? Sim. É legível? Depende de quem tá lendo. Você pode achar legível, mas seu pai ou seu filho de 12 anos acham? Com certeza não. E aqui o autor traz um texto em dinamarquês e pergunta se a gente entendeu isso. E ele vai dizer o seguinte, né? Se você não entende dinamarquês ou nenhuma língua escandinava, você provavelmente... quer dizer, se você entende, você provavelmente entendeu. Caso não, você provavelmente não entendeu. Então, a legibilidade é baseada no que a gente já sabe, né? Nota, como eu sei programar, e eu tenho experiência em programar em linguagens que têm esse formato aqui, mais ou menos, eu consegui ler isso daqui mesmo sem eu saber nada de Visual Basic. Certo? A gente consegue entender que index igual a zero é um índice, que text.length vai pegar o tamanho do texto, que a gente está fazendo -1 para não dar um overflow. Overflow não, é array, o out of bounds exception lá, né? Que aqui a gente está vendo o tamanho do index, aqui a gente está vendo se o char se o caractere é uppercase. Mas qual que é o detalhe aqui, né? Como a gente já tem uma certa experiência, pelo menos eu já tenho uma certa experiência em programação, tem muitas das coisas aqui, não muitas, vai, mas pô, precisa de um end if? Se fosse Python, não precisaria. Precisa de um if e depois um then, meio redundante, né? A gente sabe que o if e o que tiver dentro do if vai ser executado se o negócio acontecer ali, e end if tá implícito. A gente tem aqui a indentação também, né? Poderia ser um colchetezinho, não precisa ser end if em inglês. E é exatamente isso que o autor vai argumentar, que a gente, que tem uma certa experiência, vai achar esse código do Visual Basic muito prolixo, vai achar desnecessariamente verboso. Isso é uma crítica que, inclusive, o Java recebe muito frequentemente, certo? Que o Java é muito verboso e prolixo, e eu acho uma crítica adequada, às vezes é adequada. E aqui a gente vai ter o mesmo código em C#, que, novamente, tá perfeitamente legível, não tem quase diferença nenhuma pro código anterior. Só que, pô, você vê que tem um if, depois do if não precisa ter then. A gente sabe que tá aqui embaixo vai acontecer. Não precisa ter end if, a gente sabe também quando que esse if acaba. Não precisa ter end function aqui embaixo, a gente sabe que a função acaba nisso daqui, no colchetezinho aqui. Não, isso que é chave, né? Não é colchete. Uma vez que a gente ganha bastante experiência, a gente vai ter aprendido que as chaves delimitam formalmente os escopos e que isso vai tornar o código legível, né? Que para tornar o código legível, é preciso garantir que cada escopo seja identado adequadamente. Então, perceba aqui que a gente tem um for loop no C#, a gente tem um colchete sendo aberto, a gente tem um colchete sendo fechado aqui, e a mesma coisa também está sendo comunicada pela indentação. Eu, pessoalmente, não entendo nada de C#, tá? Mas eu tenho experiência em programação, eu consigo ver essas coisas, eu consigo imaginar realisticamente que se eu criar um código C# aqui, eu usar um formatador de texto adequado e eu tirar esses espaços daqui, o formatador de texto, quando eu salvar o meu arquivo, vai readicionar esses espaços para comunicar melhor, para ficar mais visual, para ficar mais claro o que está sendo significado aqui. Logo, o autor vai argumentar que parece que a gente ter a chave e a gente ter também indentação é redundante, e redundante viola o princípio dry, don't repeat yourself, que a gente não precisa de indentação e chaves, né? A gente pode ter um ou outro, e quem teve essa brilhante percepção foi a linguagem Python, e a linguagem Python, então, simplesmente tirou a chavezinha, inclusive também não precisa do ponto e vírgula, porque, né, nota, quase todas as linhas aqui, certo? Menos essa linha aqui do if e essa aqui do for, tem ponto e vírgula, então o Python foi lá e tirou o ponto e vírgula, porque presume-se que quando eu pulo de uma linha para outra, eu quero deixar implícito que tem um ponto e vírgula ali, né? O exemplo aqui que a gente está olhando agora é um exemplo de F#, isso que não é Python, porque Python eu sei que você não precisa desse do aqui, mas enfim. E F# é uma linguagem que eu nunca vi na vida, mas claramente eu consigo ler o que
tá aqui. A gente está definindo uma variável mutável resultado, a gente está fazendo um for loop, a gente está pegando os caracteres aqui e fazendo o mesmo código que a gente fez anteriormente. Isso aqui, inclusive, cara, o que precisa alterar aqui para isso que virar Python? Quase nada. Eu posso deletar esse let multiple result aqui, altero o formatinho desse for loop um pouquinho e o negócio está praticamente pronto já. Agora, isso aqui não é um código F# apropriado, porque F# é uma linguagem que é funcional e a implementação em cima é uma implementação imperativa, lógico. Eu, como não conheço F#, você que está assistindo provavelmente não conhece F#, tá? É uma linguagem bem incomum de ser utilizada. Pra gente, isso daqui se parece perfeitamente adequado. Agora, se você trabalhar numa empresa que trabalha com F#, eles provavelmente vão pedir para você refatorar isso daí numa forma funcional. E a abordagem funcional em F# desse mesmo método faz essas mesmas coisas, se pareceria mais ou menos assim. E agora, para entender isso daqui, para entender esse código funcional, eu preciso tirar o meu chapeuzinho Python, que em Python nada disso daqui faz o menor sentido, e eu preciso botar meu chapeuzinho Haskell ou Elixir para tentar compreender o que está acontecendo, né? E agora, claro, eu já sei o que está acontecendo aqui, eu consigo forçar uma interpretação que faz sentido. A interpretação que dá para forçar mais ou menos aqui, eu não entendo o que esse let add skewer index ser igual tá fazendo, não faço a menor ideia, mas a gente consegue ver que tem um certo pattern matching aqui, muito parecido com o do Elixir, com uns pipe operators aqui, e eu consigo forçar o meu entendimento baseado no nome da função, que caso dê match aqui, a gente vai adicionar esse hífen, e caso não dê match, a gente vai apenas adicionar o S aqui, né? Mas, sinceramente, ao meu ver, isso aqui é um código difícil de ser entendido. Essa implementação utiliza uma função interna privada chamada addSkewer para converter cada caractere em uma string com base no valor do caractere, assim como a posição em que ele aparece. Essa conversão é aplicada a cada caractere e a sequência de strings resultante é finalmente concatenada e retornada, perdão. Então tá, o addSkewer é uma função dentro dessa outra função aqui. Então tá, eu entendi. Aqui embaixo é chamada de função. Aqui embaixo a gente tem o text. Esse operador aqui significa... Cara, eu acho que significa que ele vai aplicar a função... Ele vai aplicar um map i, né? Map index, imagino. Vai fazer um map com addSkewer e text. Então o text vai ser provavelmente o primeiro parâmetro a ser passado pela função map_i que tá vindo desse built-in sec aqui. E depois ele vai concatenar os resultados, porque como é um map, isso aqui vai ser aplicado a alguma coisa. Tipo, se eu quiser tentar forçar uma compreensão, lógico, pelo nome aqui eu sei o que isso aqui tá fazendo, mas entender das nuances desse código não é algo que eu tô conseguindo agora. E o autor do código, o autor do artigo vai dizer que esse código F# é bom? Sim, eu diria que sim. Há muitas maneiras diferentes de abordar esse problema, essa é apenas uma delas, mas eu considero bastante aceitável. É legível? Novamente, se você não conhece F#, provavelmente não acha que seja. No entanto, os programadores de F# que eu perguntei acham legível. Essa solução tem a vantagem de não depender de mutação, né? Como o problema de conversão nesse artigo é um pouco superficial, o uso de código imperativo com o uso intenso de mutação provavelmente não é um problema, mas à medida que o tamanho dos seus procedimentos aumenta, a mutação torna mais difícil de entender o que acontece no código. Outra melhoria em relação à versão imperativa é que essa implementação utiliza um nível mais alto de abstração. Ao invés de declarar como chegar no resultado desejado, ela declara o que fazer, e isso significa que fica mais fácil na hora de alterar a composição para alterar os caracteres. Por exemplo, essa implementação é o que se conhece como embarrassingly parallel, embaraçosamente paralela. Embora provavelmente não valha a pena paralelizar, dependendo do tamanho esperado da entrada. Não vai valer a pena. Para converter string em kebab case não precisa de paralelo. Isso pra mim é interessante, tá? Porque, embora eu pessoalmente não tenha achado esse código aqui um código legível, eu já tive esse problema com a função map, em que eu achava que fazer um map era mais legível do que fazer um for loop que fazia a mesma coisa do map. Pra mim o map era tava abstraído, tava ali perfeitamente adequado, compreensível, mas as pessoas não entendiam. E um que é mais ainda, tipo, um que é o problema maior costuma ser reduce. Agora, né, pra que isso seja mais expressivo, a gente tem que entender o que é map, o que é reduce, e ter isso daqui fortemente na nossa cabeça. Assim como a gente teve que, em algum momento, entender o que é um for loop e ter um for loop fortemente na nossa cabeça, porque se a gente não entender o que é um for loop, de repente um goto é perfeitamente expressivo, né? Enquanto F# é uma linguagem multiparadigma com ênfase em programação funcional, C# e Visual Basic são multiparadigma com ênfase em programação orientada a objetos. No entanto, elas ainda possuem alguns recursos funcionais, então se você adaptar a abordagem do F#, aqui está uma maneira de fazer isso em C# usando link. E aqui está a nossa maneira, né? O que ele vai fazer aqui? Convert string text, return string.concat text
char.select, não sei o que select aqui faz, add skewer vai receber um char e um index, então é isso que isso aqui faz. Tá, a gente tá desestruturando essa string aqui, tá? A gente tá passando, acredito que a gente tá executando esse select aqui para cada caractere da nossa string e passando o char e o index. E aí, para cada char e index, a gente tá verificando se o index é 0, a gente tá verificando se o caractere é uppercase, né? E aí, baseado no caractere ser uppercase ou o index é 0, a gente vai fazer a operação de retornar o S ou de concatenar o hífen e retornar o S. O método linkSelect é equivalente à função map do F#, e a função addSkewer pode depender de condicionais individuais, quer dizer, deve depender de condicionais individuais, ao invés de pattern matching. Mas fora isso, estruturalmente é a mesma implementação. Você pode fazer o mesmo em Visual Basic, tá? A gente vai pular isso daqui. E aqui tá o ponto grande do texto. Essas implementações reportadas são exemplos de código C# ou Visual Basic apropriado. É aqui que a questão se torna mais controversa. Idiomático ou idiosincrático, né? Além da reação padrão que a gente vai ter como isso é ilegível, uma das reações mais comuns que eu recebo que essa sugestão é isso não é C# idiomático. E aqui tá, vamos fingir que isso aqui não é C#, vamos fingir que isso daqui é Python. Não é a forma mais comum de se fazer essa coisa em Python, inclusive até por questões de performance, isso provavelmente seria terrível em Python, mas também não acho perfeitamente, não acho muito inadequado não, acho razoável, embora a implementação lá em cima do for loop me parece um pouco mais compreensível a primeiro olhar. Então, isso não é C# ou Python, né, idiomático, mas poderia se tornar idiomático? Pensam que é uma expressão idiomática, né, na linguagem significa apenas uma figura de linguagem. Aqui ele vai dar exemplos em inglês, isso aqui não vai se traduzir bem, né? Enfim, uma figura de linguagem jump the shark, a gente podia... Não vai dar pra traduzir isso aqui, tá? Mas enfim, imagina uma figura de linguagem na sua cabeça. E uma figura de linguagem, ela se torna idiomática quando as pessoas passam a adaptar esse linguajar no dia a dia, né? Expressões idiomáticas são adotadas porque são consideradas benéficas. Isso não significa que o conjunto de expressões idiomáticas para qualquer linguagem seja finito ou completo. O fato de algo não ser idiomático em C# pode significar que apenas que ainda não é idiomático e, claro, pode se tornar idiomático no futuro. Isso é algo que eu acho que a gente até vê hoje em dia não em Python tanto, mas em JavaScript, tá? Eu vejo cada vez mais JavaScript adotando elementos de linguagem funcional. Então, um map, um reduce, esse tipo de coisa me parece que tem ficado mais popular. E até a forma de você se expressar com funções, as pessoas têm preferido funções mais ali no paradigma funcional, né? O tal do pure functions. Enfim, dá um Google nisso aqui se você tiver interesse, mas não é nada complexo. Mas talvez isso seja idiomático e apenas é uma expressão idiomática que você ainda não viu. Todos nós temos idiosincrasias, mas devemos tentar enxergar além delas. Se uma construção linguística é estranha, pode ser uma construção amigável que você simplesmente não conhece. Aprendizagem constante. Um dos meus amigos me contou uma vez, quando eu estava dando um curso de programação de uma semana para um grupo de desenvolvedores profissionais, e quando a semana estava terminando, um dos participantes perguntou para o meu amigo como que ele sabia tanto. O amigo respondeu que estudava, praticava programação constantemente, principalmente em seu tempo livre. O participante do curso respondeu incrédulo: "Você quer dizer que há mais a aprender?" Como meu amigo me disse, ele realmente queria responder: "Se isso é um problema para você, então escolheu a profissão errada." De fato, se você não quer aprendizado constante, não tá na área certa. No entanto, ele encontrou algo mais brando, porém adequado para responder: "Não há como evitar. Se você quer ser e continuar sendo um programador, você terá que continuar aprendendo. Não apenas novas linguagens e tecnologias, mas também novas maneiras de usar os assuntos que você acha que você já conhece. Se você me pede conselhos sobre um problema específico, muitas das vezes eu sugiro algo que lhe parece estranho. Isso não torna ruim ou ilegível. Dê uma chance mesmo assim, mesmo que isso o deixe desconfortável agora. Sentir-se desconfortável muitas vezes significa que você está aprendendo." Felizmente, nesses tempos de internet, encontrar materiais que ajudam você a aprender está mais fácil e acessível do que nunca. Existem tutoriais, blog posts, livros e serviços como o Pluralsight. É isso, né? O que a gente aprendeu aqui? O que a gente viu nesse blog post? Primeiro, a gente viu alguém que é propagandista de linguagem funcional. Esse cara aí tá fazendo propaganda, ele sofreu lavagem cerebral e fingindo que linguagem funcional é bem melhor. Mas assim, isso é tipo... Eu vejo que hoje em dia tem se tornado mais popular a adoção de partes do paradigma funcional, tá? Não acredito que vai ser adotado inteiramente. Mas, pô, você consegue escrever código em JavaScript quase 100% funcional.
talvez 100% funcional e talvez eu que não saiba fazer. E é legal você aprender esse tipo de coisa, porque escrever código dessa maneira pode fazer com que seu código se torne mais desacoplável e mais fácil de dar manutenção, desde que quem esteja dando manutenção entenda um pouco de código funcional também. Senão, vai ser a questão ali que a gente estava olhando do F Sharp, né? Cadê o F Sharp aqui? Vai ser a questão do cara olhar em algo tipo assim, JavaScript e pensar, pô, não tô entendendo nada. Mas eu gosto muito desse texto porque eu acho que mostra que a gente sempre pode aprender maneiras diferentes de se fazer as coisas, né? E eu acho que a abordagem funcional tende a ganhar bastante espaço. Enfim, acho extremamente válido a gente tentar aprender um pouco mais sobre linguagem funcional, um pouco mais sobre o paradigma funcional e principalmente tentar criar formas de se escrever código em linguagens que são tradicionalmente mais do lado OOP, né? Tipo JavaScript, Golang, Java. Tentar fazer o código de maneira mais desacoplada e de maneira mais pure functions, né? Com poucos argumentos, poucos ou nenhum side effect, se possível. Esse vídeo é patrocinado pela Abacus AI. Abacus AI é a única IA que eu pago todos os meses, né? Na verdade, não é uma IA, é um conjunto de todas as IAs aqui. A gente pode ver que a gente tem o GPT 4.1, o Claude Sonnet 4, o Claude 4 Opus, que é talvez o melhor modelo lançado. E a gente vai ter acesso a todas essas IAs pela bagatela de $10 por mês. É mais barato do que pagar qualquer IA separadamente, certo? Não faz muito sentido na minha perspectiva pagar separado. Então, ferramental da Abacus vai ter isso daqui, vai ter todas as IAs, vai ter também o Code LLM, que é a IDE da Abacus AI baseado no VS Code, que você pode baixar gratuitamente, né? Gratuitamente porque você tem a subscription de $10 ali. E utilizar também tanto o Copilot deles embutido, né? Então se eu vim aqui escrever async function, sei lá, quick sort, começar a escrever, cadê o meu Copilot? Aqui, ó, já apareceu sugestão, já dei um tab, ele trouxe aqui o quick sort pra mim. Eu tenho o chat e agente aqui também, né? Então posso pedir aqui pro meu chat implementar quick sort, só dando um exemplo, né, do que fazer. Você pode pedir pro agente fazer muitas coisas, pode pedir pra ele editar código que já existe e tal. E aqui, ó, ele fez umas alterações, ele adicionou o método quicksort que eu pedi, eu vou aceitar as alterações. Enfim, além disso, além dessa ideia, a gente tem também o Deep Agent, que é o agente deles autônomo, diria, que faz muita coisa. Você pode pedir pro Deep Agent criar aplicações do zero e sai. Ele consegue entregar um MVP, que até o MVP pode ter um chatbot com IA dentro dele, tá? Então, algo que eu pedi pro Deep Agent fazer uma vez no passado, né, foi criar um site de calculadora de financiamento versus aluguel. Ele fez toda a pesquisa aqui, né? Eu não dei quase mais informação nenhuma pra ele. Falei só, busque várias referências sobre como calcular se financiar ou alugar vale a pena. E basicamente produz um site pra eu plugar os números e calcular qual que vale mais a pena, né? Baseado nesse único prompt, ele cuspiu isso aqui pra mim, tá? A gente pode inventar aqui quaisquer números, tá? Eu vou dar qualquer coisa, honestamente. Enfim, só pra gente ver aqui funcionando, né? Tabela price, tal, o valor do aluguel. E eu não tô colocando números que façam sentido, enfim. E aí eu posso clicar aqui em calcular comparação. E ele faz uma comparaçãozinha aqui pra mim, né? Faz um gráficozinho. Esse site foi criado sem interação nenhuma minha. Eu só pedi aquilo e o site tá aqui. Em teoria eu posso clicar aqui no deploy, eu posso jogar isso aí pra internet sem fazer quase nada. Esse é o poder do ferramental da Abacus AI. Faz tudo isso por só $10 por mês, né? Tem alguns limites ali de utilização que você tem que ficar atento, né? Porque se eu ficar o dia inteiro aqui spamando aqui esses modelos, principalmente os modelos mais caros, né? A minha utilização, eu vou bater ali um certo limite, né? Mas enfim, eu pessoalmente nunca bati nesse limite, eu acho que vale muito a pena. E tá muito barato. $10 por mês.